A mensagem já foi pregada, né? Pelas crianças, está tudo certo. Mas, né, a gente vai repartir algumas verdades aqui para você. Eu pensei, amados, sabendo que as crianças já pregariam a mensagem da Páscoa, mas eu passei a orar e alguns pensamentos nessa semana, ouvindo também algumas palavras a respeito da Páscoa, alguns pensamentos encheram o meu coração, e eu quero só repartir com você esses pensamentos que tivemos a respeito da Páscoa. Nós todos os anos lembramos que a Páscoa tem a ver com aquele momento em que o povo de Deus, os hebreus, saem do Egito, e a primeira celebração da Páscoa aconteceu na noite, né, anterior à saída deles. Celebraram a Páscoa numa noite, no dia seguinte todos eles saíram do Egito e iniciaram aquela caminhada pelo deserto, uma caminhada debaixo da liderança de Moisés como libertador. E todos os anos se celebra a Páscoa e veio se celebrando até o nascimento de Jesus, e Jesus deu um sentido à Páscoa. Na verdade, Jesus, ele manifestou o sentido real, que era só profético na antiga aliança. Tudo apontava para ele. Aquele cordeiro que foi morto no dia do livramento apontava para Jesus, aquele dia em que ele subiria na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. E a Páscoa verdadeira é a Páscoa de Jesus Cristo, porque somente Jesus pode nos livrar do poder da morte. O anjo da morte passou pelas casas, levando os primogênitos, mas na casa onde tinha o sangue aspergido nos umbrais da porta, o anjo não passou. Amado, é preciso lembrar que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de salvação, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, mas Ele também é um Deus de juízo. Ele também é um Deus de juízo. E se engana quem pensa que na nova aliança a gente também não tem o tema do juízo na nova aliança. Também tem. Deus não mudou. Há uma progressão de revelação, há uma revelação que vem crescendo, e Deus vai se mostrando cada vez mais um plano. Deus não mudou o plano. Desde Adão, até antes da criação, Deus traçou um plano. E Deus não mudou o plano está em desenvolvimento, desde a criação. E o nosso Deus é um Deus, sim, de salvação, mas é também de juízo. Nós temos que lembrar disso. Ninguém se safa, ninguém vai se livrar do nosso Senhor. A única forma de você passar do time dos condenados para o time dos salvos é se você aceitar a Páscoa, é se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, é você fazer da Páscoa uma questão pessoal, é você se render ao Senhor Jesus e acreditar e aceitar no exercício de fé que Ele morreu por você ali na cruz do Calvário. Nós sempre falamos a respeito dessas verdades tão maravilhosas, tão importantes, em todas as Páscoas que celebramos, e eu quero ter feito essa menção agora, eu quero saltar para um outro pensamento, o fato de Deus ter entregue Jesus, e entregue o seu Filho. Interessante, esse pensamento cobriu meu coração essa semana. Deus entregou o seu Filho em meu lugar, Deus entregou o seu Filho para morrer, uma morte que era minha. Deus entregou o seu Filho para você. E pensei, quem na Bíblia experimentou algo parecido, passou por uma situação em que teve que entregar o seu filho, ou por algum pedido, ou por livre, espontânea e por iniciativa? Quem na Bíblia fez isso e teve uma experiência tipificando aquilo que Deus faria na pessoa do Senhor Jesus Cristo? E nós pensamos em 3 pessoas, 3 famílias, 3 homens, casais que praticaram uma coisa parecida com essa. O primeiro foi Abraão.
quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho. Interessante, é o primeiro momento que a gente observa aqui no Antigo Testamento, e eu quero compartilhar com você, quero passar por alguns textos para notar algumas características que têm a ver com a entrega de Isaac. Depois o segundo é a entrega de Moisés. Sim, Moisés, quando Arão e Joquebede, eles concordam em colocar Moisés no Nilo, né? É uma entrega também, entregou o seu filho. E o terceiro é Ana e Eucana, quando entregam Samuel para o sacerdote Eli. Esses três, e eu quero destacar algumas características que fazem parte da entrega de Isaac, da entrega de Moisés e da entrega de Samuel, e depois saltar para a entrega de Jesus, ok? Então vamos ler alguns textos aqui. O tema é Páscoa, mas a palavra que eu quero destacar é entrega. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 22, a respeito de Isaac, quando Abraão entrega Isaac no altar, entrega para Deus, eu destaco alguns textos aqui, eu vou ler. Depois dessas coisas, Gênesis 22, de 1 a 8, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Isaque, aquele que haveria de ser oferecido como sacrifício, levando a lenha sobre os seus ombros, tipificando Jesus, que levou o madeiro sobre si. Isaque tipifica Jesus, é uma figura de Jesus. Seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O fogo e o cutelo fica na mão do pai. A cruz vai para a mão de quem tem que se sacrificar. Lembra alguns textos do Novo Testamento? Quem não pegar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Interessante. Mas o poder de morrer para o pecado, o poder de ser transformado, o poder de ter o caráter transformado, isso está na mão do Pai. Só Deus libera o fogo para queimar aquilo que precisa ser queimado em nós. A gente só precisa estar no lugar certo. A gente só precisa estar no altar. A gente só precisa estar na sua presença. E é Deus quem libera o fogo. A gente não consegue consertar muitas coisas. A gente não consegue desentortar a nossa vida. A gente não consegue desentortar, às vezes, os nossos sentimentos. Às vezes a gente não consegue deixar de pensar algumas coisas ruins. Às vezes não conseguimos deixar de sentir coisas ruins. Muitas vezes não conseguimos deixar vícios, coisas ruins que fazem mal para nós. Às vezes a gente está preso em coisas que não são boas, mas não há poder para nos livrar dessas coisas em nós mesmos. O lugar que a gente tem que estar é na presença de Deus. É Deus quem libera o fogo para consumir todas as amarras, consumir todas as cadeias, consumir todo o pecado, consumir todo o poder do pecado, consumir todos os vícios, consumir todas as inclinações malignas dentro da nossa natureza decaída. É de Deus que vem o fogo. Deus é que pode destruir. O cutelo está na sua mão. Ele que pode destruir e construir o caráter de Jesus em nós.
Mas a gente leva a cruz. A gente leva a cruz. A gente se dispõe. A gente toma a decisão. A gente toma a decisão de abrir mão. A gente toma a decisão de trabalhar. A gente toma a decisão de servir. Nós é que tomamos a decisão e atitudes de consagração. Eu é que decido se vou orar ou não. Eu é que decido se vou ler a Bíblia ou não. Eu é que decido se vou gastar um tempo em adoração ou não. Sou eu que decido se aceito o desafio de servir e trabalhar, de cumprir o meu chamado ou não. Sou eu que decido. Mas quando eu decido, segundo a vontade de Deus, aí o fogo vem para consumir, para santificar, para purificar. E o poder de morte está na mão de Deus, mas o poder de vida também. E Ele vem com vida, Ele vem com poder, Ele vem com unção. Mas eu tenho que tomar as minhas decisões. E também não é pelo que eu sinto. Outro dia eu vou pregar uma mensagem a respeito disso. As questões dos sentimentos em momentos de mover de Deus, de avivamentos e tudo mais, e a nossa tendência de ficar preso nos sentimentos. O que eu estou sentindo, o que eu não estou sentindo. Como se os sentimentos determinassem todas as dinâmicas espirituais. Não, nem sempre. Às vezes a gente sente sim, não há nenhum problema em sentirmos. A questão é a ditadura do sentimento. A ditadura do eu estou sentindo, ou a ditadura do eu não estou sentindo. Quem diz? Não, isso é outro dia. A gente não vai passear por isso hoje. Mas a questão é que depende muito sim de mim. Uma decisão, a decisão de me entregar, a decisão de me consagrar, a decisão de carregar a minha cruz, está sobre mim. Isso aconteceu com Isaac também. Que curioso, que curioso. O texto continua dizendo o seguinte: chegaram ao lugar onde que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. Não dá para ter certeza qual é a idade de Isaque. Alguns dizem 30 anos, alguns dizem jovem, adolescente, alguns dizem 40 anos. Não dá para ter certeza. Se for 40 anos, ele recebeu a promessa com 85 anos, com 100 anos Isaque nasceu, Sara tinha 99, e se foi com 40 anos de idade que isso aconteceu, entre o chamado a Abraão e a grande prova de fé, passaram-se aí pelo menos 65 anos numa história, 65 anos andando com Deus, isso levando em conta que Isaac tivesse 40 anos, pode ter menos, não tem problema, não vai fazer muita diferença, mas seja 65 anos de história com Deus, 50 anos de história com Deus, 45 anos de história com Deus, Abraão tinha uma história com Deus. Mas Abraão tinha uma história com Deus. Quem não anda com Deus, não atende um pedido doido desse. Ele saberia, sim. Ele sabia quem era Deus. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, você vê uma menção. Quando você vai para Atos capítulo 7, você ouve algumas coisas de um discurso do capítulo 7 de Atos. Quando você lê outros textos, você acaba ampliando a sua compreensão daquilo que se passou pela cabeça de Abraão nesse momento. Mas Abraão conhecia Deus. Ele falou, não estou entendendo o que Deus está querendo, mas eu conheço Deus o suficiente para afirmar para os meus servos, a gente vai subir, fazer o sacrifício, e depois a gente vai voltar. Nós dois vamos voltar junto. Pois ele afirmou isso. E o autor de Hebreus fala a mesma coisa. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Sabe o que é isso? O pedido era estranho, o pedido era esquisito, o pedido era meio maluco. Mas Abraão conhecia Deus. E sabia que Deus não ia deixar ele no vácuo. Sabe, amado? A gente tem que ter uma história com Deus. Nós temos que ter uma história com Deus. Enquanto a gente não aprende a andar com Deus e a conhecer como Deus é e como Deus funciona, tudo para nós é muito difícil. A nossa fé fica num nível baixo. A gente não sabe como Deus fala, como Ele fala, quando Ele não fala.
quando Ele comunica alguma coisa para nós, quando Ele fica em silêncio, quando Ele retrai o que Ele está fazendo. Precisa andar com Deus. E andar com Deus precisa de uma decisão de cada um de nós. Cada um carrega a sua cruz. Precisa de uma decisão de cada um de nós. Não é um evento semanal, não é um evento de mês, não é um evento de vez em quando. Andar com Deus é compromisso de vida. É a minha vida. Nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante do que a minha vida com Deus e a minha história com Deus. E Abraão passou por tudo isso e entregou o seu filho Isaque. Tem entrega, sempre tem entrega. Talvez para Abraão ele pediu Isaque, para mim, para você, ele vai pedir coisas e é normal Deus pedir coisas para os seus filhos. Quem sabe que é normal Deus pedir coisas para os seus filhos? Agora, quem tem absoluta certeza, tranquilidade no coração, que não importa o que Deus peça, o que Ele pedir vai ser absolutamente maravilhoso, vai ser bom. Parece estranho no momento, mas vai ser maravilhoso na sequência, porque eu sei como Deus é. Eu posso confiar. Amém, gente? Podemos confiar. Você pode se dedicar. Deus não vai fazer mal. Quem sabe que Deus não vai fazer mal para você? Né? Quem sabe que Deus não dá bola fora? Quem sabe que Deus não vai te decepcionar? Quem sabe? Vale a pena ter uma história com Ele. Vale a pena. Agora, o pecado te decepciona. O pecado, ele vai tirar um monte de coisa de nós. Né? O pecado é uma opção. O pecado é uma opção. Amados, o pecado é uma opção. Assim como o inferno também é uma opção. E quem decide somos nós. O inferno é uma opção. Andar longe de Deus é uma opção. Negar seus chamados e seus pedidos é uma opção. Mas não é a melhor. É melhor ter uma história com Deus. E andar com Ele. Até poder conhecer a sua voz. E você se encaixado na lista dos ruios toteó, dos ruios de Deus, dos filhos maduros de Deus. Que Deus pode até ficar em silêncio, que está tudo bem. Que Deus pode dizer um não, que está tudo bem. Filho maduro. Que não afrouxa, que não amolece. Filho maduro. Porque você está crescendo em Deus. Aceita pancada. Às vezes Deus dá pancada. Quem sabe que Deus dá pancada? Mas é para o bem. É para salvar. É para corrigir. É para quebrar o que precisa ser quebrado. É para salvar o que precisa ser salvo. Para consertar o que precisa ser consertado. Amém, gente? A vida real cristã é essa aí. Não adianta ficar, tudo é lindo, maravilhoso. Não é não. Vai ralar. Também. É lindo, maravilhoso, mas que tem cruz para levar? Tem. Que você tem que tomar decisões? Tem. Que você vai ter que dizer não para a sua carne? Muitas vezes você vai ter sim. Vai ter sim. Ir para a célula quando não dá vontade. Vir para o culto quando não dá vontade. Parar para orar mesmo que você não está com vontade. Porque você criou uma disciplina. Eu não estou com vontade de nada de falar com Deus hoje, mas eu vou entrar para conversar com Ele. É uma decisão. E você vai. Aí quando você vai, aí você é coberto pelo amor, coberto pela presença, coberto pela misericórdia. Aí Ele toca em você. E acontece uma coisa linda. Sempre acontece uma coisa linda na presença de Deus. Aí algumas características com Abraão. Primeiro, Deus pede o filho para Abraão. Interessante, Deus é que pediu para Abraão isso. Segundo, Abraão obedece, porque ele tinha uma história com Deus, ele sabia quem Deus era. 3, Deus devolve o filho para Abraão. Ok? Deus devolve. Quando que você vai entender que quando você der para Deus o que Ele está te pedindo, Ele vai dar mais para você do que você deu para Ele? Porque Deus é assim. Deus é assim. Quem já viu que a paz de Deus é maior que a nossa?
Manda uma pasada aí, eu mando, pá, pá. Aí Deus fala assim, eu mando para você, pá, pá. Só que a pá de Deus é muito maior. Deus devolve. Deus devolve Isaac. 4. Com a fé e confiança em Deus provada, é importante para Deus provar a nossa fé, a nossa dedicação, provar quem a gente é, quem a gente é na relação com Ele. Deus vai fazer isso muitas vezes. Quem a gente é no relacionamento com Ele, quem a gente é nessa parceria. Deus faz isso. É importante para Deus fazer isso. Vai desanimar assim na primeira dificuldade? É importante para Deus provar do que a gente é feito na nossa relação com Ele. É importante para Deus, às vezes, ouvir da gente, como eu faço muitas vezes, eu tento fazer muitas vezes, debaixo da graça do nosso Senhor. Sou Deus. Eu não estou com vontade de fazer um monte de coisa. Eu queria que um monte de coisa fosse diferente, mas eu vou permanecer firme, porque eu tenho um negócio com o Senhor. Eu não vou desobedecer ao Senhor. Nem que chorando, nem que angustiado, eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou até o fim. Porque eu não sou desses que jogam toalha. Eu não sou. Muitas vezes eu falo isso com Deus. E sabe que às vezes eu ouço do Espírito? Eu falo assim, ô Paulo, eu valorizo essa tua honestidade na oração. Se estiver errado, eu vou corrigir você. Você sabe disso, né? Eu falei, sei. Mas é bom essa honestidade quando você conversa comigo. É melhor do que esse blá, blá, blá evangeliquez que não significa nada. Que não significa nada, porque eu conheço teu coração. Então a melhor coisa que você faz, ou é ficar quieto na minha presença, e deixar a minha presença tratar o seu coração, do que ficar falando bobagem. Falei, ok, pai, belezinha, estamos juntos, estamos juntos. Estão comigo, gente? Deus se mostra provedor de salvação. Com a fé e confiança em Deus provada, as promessas lhes são atraídas. Amados, presta atenção no que eu vou dizer. Mais de 90% de todas as promessas de Deus são condicionais. Fale comigo em alta voz isso. Mais de 90% de todas as promessas de Deus são condicionais. A quê? Obrigado, porque você repetiu, porque eu não falei para parar, né? Condicionadas a quê, pelo amor de Deus? Condicionadas à tua obediência. Condicionada à tua resposta, condicionada à tua correspondência. Essa semana eu ouvi algumas coisas assim. Não importa. O que Deus falou, Deus vai fazer. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. E veja como as coisas funcionam. E se Deus não entrega, e se Abraão não entregasse Isaac? E o plano que ele tinha de usar aquele povo que saiu do Egito para construir uma nação. E quando, logo no começo, eles enfiam o pé na jaca, Deus fala para Moisés, Moisés, sai da minha frente que eu vou matar todo mundo e vou começar com você. Deus ia fazer isso. Deus ia fazer isso. Não havia uma promessa sobre aquele povo? Havia, mas não houve correspondência. Você tem que entrar na de Deus. Deus falou, olha, a promessa está aqui, agora se conecta a ela, se conecta pela obediência, se conecta com humilhação, se conecta se rendendo, se conecta às minhas promessas. É por isso que no Novo Testamento, em Coríntios, fala assim, em Jesus está o sim e o amém a respeito de todas as promessas, porque todas as promessas estão vinculadas em Jesus Cristo. Quando você está em Jesus, todas as promessas se tornam vigentes sobre você, mas você tem que estar em Jesus. Não é uma questão, Deus falou para você e vai acontecer tudo, não importa o que aconteça, chover para cima, chover para baixo, abandonar, apostasia, Deus vai cumprir a sua palavra. Ei, para! A maioria das promessas são condicionadas à obediência e à correspondência dos filhos de Deus. Você que se conecta a elas. E você que se conectando faz elas fluírem sobre a tua vida.
Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele correspondeu. Aí a sequência é que Deus libera cumprimento de promessas sobre ele e sobre a descendência. Uau! Tem que apertar o botão certo. Da entrega, da confiança, da fé, da obediência. Tem que seguir assim. Aí as promessas lhes são atraídas. Deus se mostra provedor e salvador. Características. Quando a gente salta para Moisés, a gente encontra algumas características diferentes. Moisés, eu vou saltar alguns textos e vou resumir aqui para a gente finalizar. Depois vou passar por Samuel também. Diferente de Isaac, Deus não pediu para Moisés. O texto de Êxodo, quando começa a contar essa história, é muito interessante que quando Arão, que é o pai de Moisés, que aparece em Êxodo capítulo 6, numa descrição da genealogia, não aparece no texto no começo de Êxodo, quando Arão olhou para Moisés, logo depois do nascimento, há um texto lindo lá que está escrito assim, e ele viu que Moisés era formoso. Mas quando você vai para Atos capítulo 7, verso 20, no discurso de Estevão, ali no capítulo 7 de Atos, você encontra um complemento. Estevão falando a respeito disso, que disse o seguinte, que Arão, o pai de Moisés, viu que Moisés era formoso aos olhos do Senhor. Você sabe se um recém-nascido é formoso. Na maioria das vezes ele parece um joelho. Mas para o pai ele é maravilhoso. Para a mãe é maravilhoso. Maravilhoso também, não importa, não é disso que a gente está falando. O fato é que quando Arão olhou para Moisés, ele notou uma verdade espiritual que invadiu o seu coração. Ele percebeu que Deus tinha uma parada diferente com aquele garoto. Ele era formoso aos olhos do Senhor. E Arão tomou uma decisão. Eu vou jogar esse menino no Nilo. Por quê? Qual era a ordem do faraó? É pegar todas as crianças homens, recém-nascidos homens, jogar no Nilo. Era assim que as crianças eram mortas ali. Todas as crianças eram jogadas no Nilo. Aí Arão falou assim, tudo bem, eu vou jogar no Nilo, só que num cesto. Não deu detalhe do decreto, eu faço como eu quiser. Botou ele num cesto de junco, calafetou tudo certinho, botou o menino num cesto. Era o que Arão podia fazer. Ele entregou, ele deu o seu jeito, mas ele entregou Moisés aos cuidados de Deus, porque quando ele pôs Moisés no cesto, na água do Nilo, ele já perdeu o controle absolutamente de tudo diante da sua casa, da sua família, da vida de Moisés, perdeu o controle. E ele entregou para o Senhor. Assim, foi algo diferente que aconteceu. Quais são as características? As características que... Deus devolve Isaac para Abraão, não devolve? O que aconteceu com Moisés? O cesto parou perto de uma rainha, de uma princesa. A princesa abriu o cesto, viu que era uma criança, se afeiçoou à criança e falou assim, e ela é uma criança hebreia. E agora, o que eu vou fazer? Aí Miriam aparece na cena, né? E fala assim, eu conheço uma mulher, quer uma ama de leite para essa criança? Quero sim, vai lá e providencia, traz ela. Ela foi lá e trouxe Joquebede, a sua própria mãe, ofereceu para a princesa falou assim, agora cuida desse menino até ficar grande, eu ainda vou pagar um baita salário para você cuidar dele. É muito interessante. Como Deus faz? O que acontece? Deus devolve Isaac para Arão. Deus devolveu Moisés? Não, o que você receber, o que Deus pedir para você, amigo, amado, dá. Dá. Porque é sempre um bom negócio. É sempre bom negócio dar as coisas para Deus. É sempre um bom negócio. Aí as características de Moisés. Arão entendeu que Deus queria Moisés. Olha a diferença de Abraão. Abraão já estava uma vida com Deus. Arão, numa outra geração, ele, de alguma maneira, ele tinha um coração acessível a Deus. Ele entendeu o que Deus queria e fez.
Às vezes, Deus não precisa pedir as coisas para você, você só precisa saber o que Ele quer, o que Ele gosta. E o Espírito Santo te leva a fazer alguma coisa que vai agradar a Deus. Isso é relacionamento, né? E levando em conta a história toda que você conhece, de Arão e também Miriam e também Joquebede, era uma família que tinha um quê de Deus nela, né? Então a primeira característica, Arão entendeu que Deus queria Moisés. E o pai de Moisés, que é Arão, percebeu e tal, isso em Atos 7:20. Arão entregou Moisés aos cuidados de Deus, num cesto no Nilo, né? 3, Deus devolveu para a sua casa e o treinou para liderar. Entrega na mão de Deus. Entrega, porque vai dar bom negócio esse aí. 4, Deus fez de Moisés o libertador dos hebreus. E 5, Moisés prefigurou o Messias Jesus. Nesse ato de entrega, diferente de Abraão, Arão tomou a decisão de entregar Moisés. Foi assim com Deus também. Deus também tomou a decisão. Quando saltamos para Samuel, a gente encontra uma situação muito interessante. Você conhece a história de Ana, que ia anualmente até o tabernáculo, onde estava ali com a baixa liderança do sacerdote Eli, fazendo seus cultos, suas devoções, suas consagrações, suas ofertas. E o que aconteceu é que ela não podia gerar filhos. E uma concubina do seu marido podia, e esfregava na cara de Ana que ela tinha filhos e Ana não. Então Ana convivia com essa humilhação. E o coração de Ana se angustiou deveras por conta dessa situação. Você sabe que Deus às vezes angustia o nosso coração para tirar de nós um clamor que vai fazer Ele agir. Quem está comigo? E foi assim com Ana e com Eucana, seu marido. Fez de Ana estéril, mas ela tinha uma opção, amados, presta atenção aqui, ela tinha a opção de sair reclamando, amaldiçoar Deus e abandonar tudo, tinha ou não tinha? Mas qual foi a decisão de Ana? Clamar a Deus. Sabe, amado, tem um lugar certo para a gente chorar. Tem um lugar certo para a gente se angustiar. Tem um lugar certo para a gente passar as nossas crises, é aos pés de Deus, na presença dEle. Ana tinha a opção de jogar tudo para o alto, mas ela escolheu derramar a sua angústia aos pés do Senhor. E quando ela fez isso, até o momento dela fazer um trato com Deus, se o Senhor me der uma criança, um homem, eu devolvo ele para o Senhor. Aí Deus aceitou. Agora, você acha que não foi Deus que provocou isso? Amado, entenda. Às vezes, Deus provoca em nós uma angústia. Deus provoca em nós uma dor. Às vezes, Deus mexe com a gente para provocar a gente buscar Ele. Pedindo, meio que movimentando a gente para a sua presença. A gente tem a opção de se afastar, mas eu tenho a opção de me aproximar de Deus. Foi assim com Samuel. Não havia sacerdote decente na sua época. Deus precisava de um sacerdote, profeta, juiz, porque Samuel foi os 3, decente, para fazer a transição entre a época dos juízes e a monarquia, para iniciar o tempo dos reis. Isso também prefigura Jesus, aponta para Jesus. Deus não tinha um sacerdote decente, de bom caráter, consagrado a Deus. E Deus fez um negócio com Ana, e Ana deu Samuel para Deus, e Deus devolveu para Ana, e Ana devolveu para Deus. E assim Samuel cresceu como um homem cheio do Espírito do Santo, como um sacerdote, profeta, juiz. E foi Samuel que ungiu Saul e ungiu Davi. E a Bíblia chama de Davi, de Jesus como filho de Davi. Samuel foi o cara do Antigo Testamento depois de Moisés. Depois de Moisés, o cara do Antigo Testamento se chama Samuel. E Deus cuidou de Samuel e fez de Samuel
o sacerdote, profeta, juiz da transição de um tempo na história do povo de Israel para um outro tempo da história do povo de Israel. Precisa de homens chaves. Às vezes, Deus está gerando em você um tempo de dor e de angústia a respeito de alguma área da sua vida. E Ele tem chaves para dar na sua mão. Ele tem respostas para dar. Ele tem solução para dar. Tem coisas que Deus está construindo e quer usar você. Agora Ele quer tirar de você um clamor, Ele quer tirar de você uma oração, Ele quer tirar de você uma dedicação, Ele quer tirar de você uma postura que mostre, apesar da dor, você está na minha presença, apesar da angústia, você está orando, apesar de tudo ser contrário, você continua me buscando em oração, me buscando a minha palavra, me adorando, apesar de muita coisa contrária está acontecendo na sua vida, você é perseverante, é isso, é de gente assim que eu quero. Deus fala assim, é gente assim que eu quero, é gente assim que eu gosto, eu vou provar a sua fé mesmo, para você saber do que você é feito, de que fibra. Aí Deus usa. Eu sei que tem gente aqui, eu sei, Deus está falando isso comigo agora, tem gente aqui, que Deus está gerando um tempo de angústia, porque Ele quer você na sua presença, aos seus pés, e quer tirar de você um clamor, uma oração honesta, mas tem que ser aos pés de Deus, porque Deus quer usar você de uma maneira tremenda e poderosa, mas primeiro você precisa aprender a perseverar na sua presença e aos seus pés. Eu sei que Deus está falando coisas, está falando com alguns aqui assim. Às vezes Deus gera angústia, Deus gera dor. Não opte por abandonar tudo, jogar a toalha, esmorecer e ficar arrumando culpado pelas dores, culpado pelas angústias, culpados pelas coisas que não estão dando muito certo, culpados pelas tristezas, culpados pelos desânimos, culpados porque uma coisa não dá certo, aí outra, o casamento não dá, a relação com o filho não dá, dinheiro não dá, a relação com a família não dá, ministério não dá, um monte de coisa não dá certo. Para de arrumar culpados para essas nhaca toda. O que Deus está querendo é você aos seus pés. E se você ficar o tempo suficiente lá, Deus vai depurar o que precisar depurar, vai consertar o que precisa consertar. E Deus vai fazer de você uma pessoa que Ele vai poder usar em momentos chaves, transições de tempos, de épocas, para cumprir um papel maravilhosamente importante na história da implantação do reino de Deus. Meu Deus, como eu sei que Deus está falando com alguns aqui. Raramente eu tenho uma sensação tão profética como eu estou tendo agora. Você sabe que a pastora é muito mais profeta do que eu. Mas às vezes eu tenho alguns surtos. Né? Eu sei. Meu Deus, pelo amor de Deus, ouve isso que Deus está falando com você. Vai para os pés de Jesus, vai para os pés de Jesus, vai para os pés de Jesus. Vai. Deus está provocando isso. Uau! As características de Samuel. Deus precisava de um sacerdote, profeta, juiz consagrado. 2, Deus provoca com angústia o clamor de Ana e a proposta de entregar seu filho a Deus. 3, Deus atende o pedido de Ana, porque Ana depositou sua angústia em Deus. Deus deu Samuel para Ana e Ana deu Samuel para Deus. Deus fez de Samuel o sacerdote, profeta, juiz da transição para os tempos dos reis. Uau! Preparando para o nascimento de Jesus. Que coisa impressionante. Mas quando a gente vai até Jesus, Deus fez o que esses 3 fizeram. Assim como Ele não deixou Abraão sacrificar Isaac, porque Ele reservou para si isso, eu vou entregar meu filho também. Assim como Arão entregou Moisés nas águas do Nilo e deixou na mão de Deus, assim Deus também colocou Jesus nas águas da humanidade e colocou Ele ali, mas não sem propósito, não sem cuidado, não.
E assim como Samuel entra em cena por um milagre, entra em cena para ser um tipo de salvador do seu tempo, entra em cena para fazer uma transição entre uma era e outra da história do povo de Israel. Jesus também entra para fazer uma transição entre uma era e outra. Ele entra para aniquilar o poder da morte e do pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac não tinha como fazer isso. Moisés não tinha como fazer isso, só tipificava Jesus. Isaac tipificava Jesus. Samuel tipificava Jesus. Mas só Jesus é Jesus. E só Jesus é o Cordeiro Pascal. Só Jesus é Senhor e Salvador. Só Jesus destruiu o poder do pecado. Só Jesus, pela ressurreição, nos apresenta a possibilidade da vida e da salvação. Amém, queridos? Essa é a história de Jesus. Quais as características que eu destaco? Estou saltando um monte de texto aqui que eu separei, mas quais são as características que eu destaquei com Jesus? Coloca direto lá, por favor. Primeiro, Deus usa Abraão e Isaac, Arão e Moisés, Ana e Samuel, para anunciar o que Deus faria. Deus envia seu filho e o entrega para morrer em nosso lugar. Aí ele não impediu a morte. De Isaac ele impediu em nosso lugar, mas de Jesus não. Deus envia seu filho e o entrega para morrer em nosso lugar. 3, Deus o ressuscita, disponibilizando o poder de vida e ressurreição aos que se entregam em fé. A questão é entregar, amados, entregar. A palavra entregar é muito importante. Muito importante. Abraão entregou Isaac. Arão entregou Moisés. Ana entregou Samuel. Deus entregou Jesus. E agora eu me entrego. Eu me entrego para Ele, é uma decisão. Tem que se entregar. Deus se entregou a meu favor e eu me entrego. Ele se entregou para morrer e eu me entrego para ter vida. Não é bom negócio? É bom negócio. Deus o ressuscita, disponibilizando o poder de vida e de ressurreição aos que se entregam em fé. Pela fé morremos com Cristo para o pecado. Somos ressuscitados com Cristo para a vida eterna, para vivermos uma vida plena de perdão. O perdão aniquila o pecado, destrói o pecado, tira o pecado da nossa conta, tira. Poder, porque o Espírito Santo de Deus é enviado a habitar em nós. Amado, sabe qual é a diferença? Outra coisa que merece uma outra mensagem, sabe qual é a diferença entre a lei e a graça? Não é que no tempo da lei tinha lei, no tempo da graça não tem lei. Tem lei. Jesus deixou muito claro, um novo mandamento vos dou. Tem lei moral sim, para a gente seguir. Tem lei de obediência sim, para a gente seguir. Mas você sabe qual é a diferença entre o tempo da lei e o tempo da graça? É que no tempo da lei, o Espírito Santo não morava em nós. Mas no tempo da graça, a graça, personalizada pelo Espírito Santo em mim, me empodera para obedecer à lei. A lei moral, a lei de amar, a lei de obedecer, a lei de seguir, a lei de evangelizar, a lei de fazer discípulos. Tem lei sim, tem mandamento sim. Tem mandamento sim, a igreja tem mandamento sim. E tem juízo se não cumprir os mandamentos. A diferença é que a graça me empodera. Eu dependo dela. Qual é o lugar em que eu sou empoderado? Aos pés do meu Senhor. Ali somos empoderados. Ali convivo com perdão, convivo com poder, convivo com a vitória e a promessa da vitória em todas as lutas, sim, e a vitória eterna. E convivo também com missão. Ei, é propósito. Na nova aliança tem propósito, na nova aliança tem missão, na igreja tem missão, a gente tem uma missão a cumprir.
A gente existe com um propósito, mas para o fim de tudo é glória. Glória, a certeza da glória. Jesus nos proporciona isso. Abaixa sua cabeça antes da gente cear. Eu preciso perguntar.